uma criança chorando, dá água para ela. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 21 ao 25. Eu vou esperar até que todos encontrem. A hora está boa, os irmãos me deram uma palavra bem no horário, ótimo. Eu vou esperar também até que faça reverência, porque tem pessoas que se prevalecem, porque é um ginásio de esporte e fica sem temor a Deus. Então eu vou esperar até não ouvir nenhuma voz mais. Eu estou ouvindo voz de gente aí. Eu estou te esperando tu parar de conversar, irmão. Para de conversar, irmão. Capítulo 2, versículos de 21 ao 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Meus irmãos e meus amigos, o cerne do cristianismo, a espinha dorsal do cristianismo bíblico é o Calvário. O Calvário deve ser o centro das atenções de todas as criaturas, tanto daquelas que estão nos céus, como daquelas que estão na terra. O Calvário é o ápice, é o colorário, é a grandeza, é a tangência expressiva do Evangelho de Deus vivo. O Calvário é a ponte que liga o homem ao seu Criador. O Calvário é a bandeira cintilante do Evangelho da salvação. O Calvário é a expressão viva do amor de Deus em uma revelação gloriosa em favor de todos os pecadores. Não existe para 6,5 bilhões de pessoas que habitam na terra nenhum modo de se salvar a não ser através do Calvário. Calvário é o ponto focal. Calvário é a pedra de toque. O Calvário é a revelação da grandeza de Deus em favor do homem impenitente. O Calvário é a majestade do Pai revelada em Cristo. O Calvário é a paixão e a compaixão de Deus em Cristo. O Calvário é a história do resgate. O Calvário é a história do perdão. O Calvário é a história da reconciliação. O Calvário é uma história de graça de Deus. O Calvário é uma história do amor de Deus. O Calvário é uma história de perdão. O Calvário é a história de reconciliação. O Calvário é a oferta do Pai a você e a mim. O Calvário é uma mão estendida. O Calvário é o perdão de Deus.
E nesta noite, eu gostaria de entregar para vocês o que eu recebi de Deus sobre os 3 maiores testemunhos da cruz. Em primeiro lugar, a cruz testifica da inocência de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a cruz testifica da submissão de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a cruz testifica da vitória de Jesus Cristo. Primeiro, submissão. Primeiro, inocência. Segundo, submissão. Terceiro, vitória. Eu gostaria de pedir a todas as pessoas que não glorificassem a Deus enquanto a palavra não fosse revelada ao seu coração. Vamos começar a palavra, a administração da pregação. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Todos vocês que estão aqui, com exceção raríssima, sabem muito bem que nosso Deus é um Deus amorável, é um Deus rico em compaixão e em perdoar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ensina em todos os lugares que os homens se arrependam e exerçam o beneplácito do mandamento de Deus com a salvação de suas próprias vidas. Deus olhou para baixo e não viu nenhum justo sequer. A Bíblia Sagrada diz que todos os homens pecaram e se tornaram inimigos da graça de Deus. Deus estabeleceu com os homens nos tempos primitivos das profecias algumas áureas dispensações na história profética: a inocência, a consciência, o governo humano, os patriarcas e a lei de Moisés no Monte Sinai. Em todas estas dispensações e alianças, em todos estes tempos de oportunidades que Deus dera ao homem, o homem pecou, rechaçou o amor de Deus e continuou em pecado, e continuou sob a ira do Pai. A Bíblia diz que Deus é rico em compadecer-se do homem. Olhou para baixo, não viu nenhum justo sequer. Paulo diz que o salário do terrível pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna também. O que é que Deus faz? Deus se move de compaixão, reúne os anjos no colorário da sua grandeza. Ele quer enviar Jesus. Ele tira aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais puro, aquilo que é mais lindo. Ele tira do recôndito seleto da sua alma aquilo que é mais caro, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais santo, aquilo que é mais bendito, aquilo que é mais grande. Ele tira Jesus como uma oferta de oblação. Meus irmãos e meus amigos, e após Deus realizar estas alianças, sendo todas elas infrutíferas, porque o homem rechaçou o amor de Deus, agora vem Jesus. E a Bíblia diz que Deus enviou a Jesus Cristo. Ele nasceu de mulher e nasceu sobre a lei. A Bíblia diz que Jesus veio como oferta de Deus para expurgar o pecado do homem, para reconciliar o homem com seu Criador. E Jesus veio. O céu se ficou mais pobre agora. Não foi Miguel que veio, foi Jesus que veio. Ele deixou o trono do Pai, a avenida das mansões angelical, o cântico dos anjos, das miríades, e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Há 2 mistérios na Bíblia que nenhum pastor e nem pregador sabe explicar, nenhum teólogo nascido de mulher sabe explicar. Primeiro, o mistério da encarnação do Verbo. Segundo, o mistério da piedade. A Bíblia diz: grande é o mistério da piedade, o mistério da encarnação. Vocês sabem que estão fazendo bebê de proveta através de tubo de ensaio para desfazer na divindade de Cristo, mas ninguém fabrica um bebê semelhante a Jesus.
Jesus veio a este mundo com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana ele tinha mãe, mas não teve pai. Na natureza divina ele tem pai, mas não tem mãe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Jesus veio, e o Verbo acopou-se no ventre da Virgem Maria. E Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. O grande mistério de Deus estava prestes a se revelar. Jesus, antes de se encarnar no ventre de Maria, ele sabia que em Jerusalém tinha Caifás, ele sabia que em Jerusalém tinha Anás, ele sabia que em Jerusalém tinha Pilatos, tinha Judas, o Iscariotes, que eu ia trair. E segundo os historiadores, o beijo de Judas foi mais dolorido do que a espada do soldado. Jesus sabia dessas coisas, mas ele abdicou o trono por amor. A morte de Jesus foi uma morte de substituição. Ele morreu em caráter de substituição. A cruz não era dele, a cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era nossa, a cruz era de Barrabás, a cruz era de nossos ancestrais, mas de Jesus não era a cruz, nunca foi a cruz. Dele é sempre a glória, dele é sempre os anjos, dele é o céu, dele é a terra, dele é a sua plenitude, dele é a igreja, dele é o presente, dele é o passado, dele é o futuro, pois ele afundou sobre os mares. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Levante sua mão direita ao santuário e comece a andar agora na presença do Pai. Sinta a presença do Espírito de Deus agora na sua vida, nesse trabalho. Vamos ouvir mais. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto pelo homem. Compreendem isso? Eu vou repetir. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus nunca foi visto pelo homem. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele explica que Deus é um ser que habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu e nem podem ver. O homem que teve mais intimidade com Deus na velha aliança foi Moisés. Moisés, Deus lhe falava cara a cara, como um amigo fala ao seu amigo. Mesmo assim, Moisés não viu o rosto de Deus. Há 3 glórias na Bíblia. Eu quero explicar isso com muita calma. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a glória do Filho. Terceiro, a glória da igreja. Entendem? Você que estava conversando não entendeu. Vou repetir de novo. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a glória do Filho. Terceiro, a glória da igreja. Aonde estaria a glória de Deus? Na face. Aonde estaria a glória do Filho? No ministério. E aonde estaria a glória da igreja? No homem interior. Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Como? Pelo Espírito no homem interior. Isso significa dizer que quanto mais o crente dá glória a Deus, mais parecido com Jesus ele vai ficando. Não perca o momento de dar glória a Deus. Dar glória a Deus, vereador, é dever de todos os homens. É dever do rico, é dever do pobre, é dever do preto, é dever do branco, é dever do sábio e é dever do ignorante. Os homens não dão glória a Deus porque são egoístas, presunçosos, soberbos e autossuficientes. Como a igreja não é soberba e nem autossuficiente nem egoísta, ela dá glória a Deus porque está na dependência do Espírito do Santo. Eu queria pedir aos irmãos para tirar os lenços dos bolsos e colocar os lenços já aqui, porque nós vamos chorar muito hoje. Tira o lenço, irmão.
Tira o lenço não é para estar no bolso não, bota o lenço na mão. Tem muita gente da Assembleia de Deus que não está nem trazendo o lenço mais, que não chora. Deus, devolve o lenço para teu povo enxugar lágrimas. Eu vou dar para carregar uma toalha. Moisés nunca visualizou com nitidez precisa a glória de Deus esculpida na face. Mesmo Deus não se revelando ao homem com toda a clarividência precisa, Deus achou uma forma de se comunicar ao homem no Velho Testamento de uma maneira mais eficaz, através de uma doutrina do Velho Testamento cognominada de teofanias angelicais. Eu vou te explicar o que é isso. Uma teofania significa a aparição do angélico ao humano. Vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Está gostando da pregação? No capítulo 18 do livro do Gênesis, apareceram 3 anjos para Abraão. 2 foram para Sodoma e Gomorra. Um ficou. E a Bíblia diz que Abraão matou uma bezerra gorda e ofereceu na rocha. E o anjo subia e descia na fumaça do sacrifício. Quem era aquele anjo? A Bíblia diz: o nome de Jeová estava nele. Era Jesus Cristo. Vou te mostrar outra coisa mais. Em Gênesis capítulo 28, lá na frente, 10 capítulos na frente, o anjo aparece a Jacó em um vale chamado Jaboque. Foi um culto de vigília, a noite todinha. Jacó segurou o anjo, foi uma beleza. Quando a alva despontava no horizonte, o anjo certamente bateu a campainha e disse: terminou o culto. Jacó olhou e disse: terminou para o senhor, para mim ainda não. Eu só te solto depois que tu me abençoares. E a Bíblia diz que aquele anjo, preste atenção, irmão, eu sei que você já sabe tudo isso, eu estou falando só o que você sabe. Você é doutor na Bíblia, você sabe de tudo, mas estou falando que você sabe as mesmas coisas. O anjo tocou no nervo da juntura da coxa de Jacó, mais ou menos na região do tendão de Aquiles. E quando tocou, Jacó saiu manquejando. Só que não era Jacó mais, era Israel. A Bíblia diz: como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Eu dou muito mais valor um manco na igreja abençoado do que ter as 2 pernas boas e estar debaixo da maldição de Deus. Se você tem algum defeito físico, não fique deprimido, glorifique a Deus, porque Deus está no seu coração. Vamos mais na frente, os senhores conhecem, né? O anjo aparece agora outro personagem chamado Josué. Quando Josué viu o anjo do Senhor, tirou a espada. Josué era sanguíneo. Engraçado que Deus ama o sanguíneo, né? Porque Deus me ama, eu sou sanguíneo. Deus ama o sanguíneo, Deus ama o colérico, Deus ama o melancólico e Deus ama o fleumático. Para Deus serve tudo. Se entregou a Ele, Ele lapida, burila, transforma, molda, abençoa, protege, batiza, cura, restaura, anima, fortalece, abençoa, faz tudo. É só se entregar a Jesus. Deus faz do homem velho uma nova criatura. Quando Josué viu o resplendor aureolado do anjo, tirou a espada e disse: quem é militar sabe disso. Jogue a sua senha, se identifique. Você é contra nós ou é por nós? O anjo olhou e disse: eu não sou contra, também não sou a favor. O que é que você é? Eu sou capitão dos exércitos celestiais. Está entendendo a mensagem? Eu estou introduzindo a mensagem. Isso aqui é a introdução histórica. O anjo vai mais na frente e agora encontra com Manoé. Manoé ou Manoá, como o senhor quiser. Umas traduções diz Manoé e outras Manoá. Com qual é que você fica? O pai de Sansão. Quando Manoá viu o anjo do Senhor, deu um grito e disse: agora sei que o homem vê a Deus e não morre. Anjo, como é o teu nome? O anjo disse: meu nome é maravilhoso.
Só que maravilhoso ali está com letras minúsculas. E maravilhoso em Isaías está com letra maiúscula. E gramaticalmente a Bíblia está certa. Ali é o adjetivo qualificativo, a missão específica. E em Isaías já é a revelação do anjo, o substantivo próprio. Porque o verbo lá em Isaías está no presente do indicativo. Faltava 700 anos para Jesus nascer no ventre de Maria, e a profecia está assim: o menino vos nasceu. Nasceu não, Senhor. O menino vos nasceu. Falta 700 anos para nascer na sua mente, mas na minha mente já nasceu há muito tempo. Senhoras e senhores, Deus não conta tempo. Para Deus não existe passado, e para Deus não existe futuro. Para Deus tudo é o presente. Eu sou o que sou. Até hoje os judeus ortodoxos, eles não conjugam o verbo ser e o verbo estar no presente do indicativo. Os judeus ortodoxos não dizem eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Os judeus ortodoxos dizem eu não sou, Jeová é. Eu não tenho, Jeová tem. Eu não posso, Jeová pode. Eu não sei, Jeová sabe. Eu não faço, Jeová faz. Eu não digo, Jeová diz. Aleluia. Começando a ficar bom, não é? Não se escandalize com o que Deus vai fazer hoje aqui. Senhores, não se escandalizem. Senhores humanos, não se escandalizem com o que Deus vai fazer hoje aqui. O Espírito Santo está me falando aqui nesse púlpito que vai ser grande as bênçãos do Senhor esta noite. Vai ser tão grande as bênçãos de Deus que muita gente não vai conseguir ficar em pé. O poder de Deus vai te tomar, vai tremer o teu corpo todinho hoje aqui. As mãos de Jeová estarão estendidas. E não diga que isso é meninice, amigo. Amigo, quando você viu um crente pulando e gritando, não chame isso de meninice, amigo. Aprenda a doutrina. Evangelho não é lógica, amigo. Evangelho é loucura, amigo. Evangelho não é teorema de Pitágoras nem de Pitô. Evangelho é loucura. Paralítico andar é loucura. Cego enxergar é loucura. Crente deixar o corpo é loucura. Crente falar em línguas estranhas é loucura. É a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria do homem. Não se explica evangelho matematicamente. Aleluia. Os que estão sentindo a presença de Deus, levantam as mãos. Receba o poder de Deus. Vamos para mais uma revelação. Tire o lenço, enxugue as lágrimas, se é que tem, e vamos continuar. A cruz testifica da inocência de Cristo. Jesus nasceu à sombra da cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Crescia o Senhor Jesus, diz a Bíblia, em graça, estatura e sabedoria para com Deus e os homens. Mais ou menos com 12 anos, entre 12 a 15 anos, não há exatidão precisa nisso. Ele entra numa sinagoga na cidade de Capernaum, ou Cafarnaum, como queira.
Os doutores da lei estavam reunidos. Ele dirige-se ao púlpito daquela sinagoga e encontra uma escritura aberta ao seu respeito. Isaías 61, que referenda com Lucas 4, 18 e 19. Quando ele viu aquela escritura aberta, ele seu respeito. Isaías 61, que referenda com Lucas 4, 18 e 19. Quando ele viu aquela escritura aberta, ele pronuncia-se diante dos doutores e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, promover liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Passou por cima do dia da vingança do nosso Deus e não citou o dia da vingança. Passou por cima. Aquilo ali ele não falou. Os doutores certamente olhavam para ele, eu faço conjecturas analíticas, olhavam para ele e diziam: mas que sabedoria é essa? Menino, aonde aprendesse essas letras? E começou o cochicho no pé do ouvido um do outro. Um dizia: ele é filho de José, o carpinteiro. Outro dizia: a mãe dele é Maria. Onde você aprendeu tudo isso? A minha doutrina não é minha. A faculdade que eu aprendi é o céu. De 12 a 30 anos há um período seletivo na vida de Cristo. E esse período de silêncio profético, o profeta Isaías responde. E ele será chamado homens de dores, experimentado nos trabalhos. Sabe onde estava Jesus? De 12 a 30, trabalhando. O suor descendo, o serrote, a plaina, o martelo, trabalhando com seu pai adotivo. Como Deus não fica sem testemunha, aí Deus levanta um pregador marreta, um trator de esteira. Só tinha uma mensagem, só uma, mas era boa. Glória a Deus. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre, vestido de peles de ovelhas. E lá vai ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado, que é o juízo de Deus, já está posto à raiz da árvore. Árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Árvore que dá fruto será limpa, para que dê mais fruto ainda. As pessoas olhavam e diziam: ah, já sei quem ele é. Jeremias, eu não sou Jeremias. Isaías, eu não sou Isaías. Cristo, eu não sou também Cristo. Eu, abaixado, não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. E eu, em verdade, só batizo com água para arrependimento. Mas aquele que veio após mim é mais poderoso do que eu, porque já existe antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque na sua mão ele tem uma pá que limpa a eira e queima a palha no fogo que não se apagará. Se está na Bíblia isso, diga glória a Deus. Ouvido prova a palavra, como a língua paladar. E João estava batizando. Ele sabia que na escala hierárquica da profecia, ele era o segundo, o primeiro era o outro. Ele sabia disso. E Isabel estava convencida também que o seu filho era o segundo, o primeiro era o de Maria. Meu filho é o segundo, o primeiro é o de Maria. E daqui a pouco o sol desponta no horizonte profético. Jesus levanta sobre os artelos e caminha direcionalmente de Nazaré para as margens do Rio Jordão. Ninguém os conhecia. Era um infante desconhecido entre os demais. E Jesus Cristo vai direcionalmente para o Rio Jordão. Parece-me que estou vendo palmilhões da terra, 30 anos de idade. O relógio de Deus tocou, a profecia apontou, é a hora do cumprimento. Jesus caminha, lá vai entrando, passando meio à multidão. A revelação vem somente para João Batista. Somente João recebeu a revelação. Deus revela a quem ele quer.
Meu amigo, isso aqui não é patrimônio meu nem teu, viu, amigo? Viu, seu exaltado, pregador exaltado? Isso aqui Deus dá a quem Ele quer, a quem Ele quer. Você que está pensando que é alguma coisa, você não é nada. Deus usa quem Ele quer e dá a quem quer e faz como quer. Você não é nada, você é nada menos nada, igual a nada. Grande é Jeová, grande é Jeová, grande é Jeová. Nada. Jesus ia se aproximando do Jordão em direção a João. A palavra João significa dom de Deus. Em direção a João. Lá vai Jesus em direção a João. E João recebe a revelação e para de batizar. Instantaneamente ele para de batizar e dá um grito. Atenção! A palavra eis na Bíblia é interpretado por atenção. Atenção! João está vendo alguma coisa? Estou sim. Atenção! O que é que João está vendo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu faço deduções analógicas. Não é a Bíblia que diz, não. Quem diz agora sou eu. Eu acho que nas proporções que o Senhor Jesus caminhava diretamente para João, nas mesmas proporções, João recuava e com a mão assim dizia: para, mestre, sou eu quem preciso ir a ti, e tu vens a mim? E Jesus, olhando para ele, disse: basta por um pouco, para que se cumpra toda a justiça de Deus. É lindo a Bíblia, não é? Quantos trouxeram a Bíblia? Pode levantar assim? Balance a Bíblia e agradeça a Deus pela beleza da palavra. Agradeça a Deus pela beleza da palavra. Agradeça a Deus pela beleza da palavra. Diga: obrigado, Jesus, porque tu me fizeste conhecer o teu mistério. Obrigado por teres me revelado a tua palavra, à minha mente e ao meu coração. Obrigado. Está pensando que isso é fácil? Quantos grandes por aí que não sabem nada disso aqui? É um cego, bateu aqui e não sabe nada. Só sabe alguns versículos decorados. Vamos mais? Querem mais um pouquinho? E ali Jesus é batizado, adentrou as águas. Ali não foi aspersão, ali foi imersão mesmo. Foi o batismo do sepultamento que Paulo fala. Sepultado com ele. E depois de batizado pelo Espírito, Mateus 4, com letra maiúscula, Espírito Santo, Jesus foi conduzido ao deserto e foi tentado pelo diabo em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. Venceu a primeira, venceu a segunda e venceu a terceira. Amém? E dali Jesus agora caminhava para Jerusalém, o palco dos profetas. Jerusalém de Caifás, de Pilatos, de Anás, de Herodes. E lá vai Jesus caminhando agora para Jerusalém. Ele disse: eu vou para Jerusalém, para que não aconteça que um profeta morra fora da sua pátria. E lá vai Jesus para Jerusalém. Ele sabia que tinha uma cruz terrível lá para ele suportar. Passou em Caná da Galileia, tinha uma festa, ele ficou lá, participou da festa, operou o primeiro milagre do seu ministério: transformação de águas em vinho. Vai lá, Tiberíades, Mar da Galileia, multiplicação de pães, cura de enfermos, bênção para o povo, sermão do monte. E lá vai o Senhor Jesus, caminhando, diretamente para Jerusalém. Quando chegou perto de Jerusalém, ele subiu o Monte das Oliveiras e olhou para baixo. Profetizou a frase mais linda de todo o seu ministério. Olhou para baixo, chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas,
como a galinha faz aos seus pintinhos, e tu não me quisestes. Chorou e desceu para o sopé do monte, e foi para um jardim que tem ao lado do monte, chamado Getsemane, palavra aramaica, que significa prensa de azeite. Jesus desceu ao Getsemane. Quando Jesus adentrou o Getsemane, a Bíblia diz, era já noite. Na hora da nossa decisão, Jesus adentrou o Getsemane, curvou-se perante o Pai, solitário, sozinho. Olhe para cá, parece que eu vejo agora o galho das velhas oliveiras balançando sobre o corpo de Jesus. Certamente que o vento soprava lentamente, as oliveiras balançam, o corpo de Jesus paira sobre o chão, entra numa densidade profunda de comunhão com Deus, mergulha no ápice da comunhão, começa a sentir uma convulsão dentro de si mesmo. As nossas culpabilidades começam a ser assumidas por Ele. Ele mergulha no poço escuro e começa a suar, e o seu suor, como um milagre divino, a ciência não sabe porquê, começa a se transformar em grandes gotas de sangue. Deus começa a passar na sua mente como uma fita eletromagnética as dores parturientes da cruz. Ele vê a coroa de espinho com 2,5 polegadas a cada espinho. Ele vê os cravos de ferro de 10 centímetros. Ele vê o arrosário que batiam nele com 8 pontas, e em cada ponta chumbo e ossinhos seco de carneiro. O chumbo era para entrar e o ossinho era para cortar. Ele viu um soldado colocar um lenço no seu rosto e batiam de punhadas, quer dizer, batiam com o punho fechado e dizia: profetiza, quem te bateu? Ele viu outro soldado de Roma com uma cana de 1,80 m, batendo-lhe na cabeça. Ele viu um homem lhe dando uma esponja em vinagre. Ele viu alguém cuspindo do seu rosto. E ele viu a cruz de Barrabás nos seus ombros, parando com ela 14 vezes pela via processual de uma via chamada Dolorosa. Quando ele viu aquilo, senhoras e senhores, ele olhou para o Pai e disse: não, Pai, não, Pai, esta cruz não é minha, esta coroa de espinhos não é minha, este chicote no meu corpo, essa lança que entra no meu coração e atinge o meu pericárdio, não é minha. Pai, não é minha, Pai. Isso é de Barrabás, não é minha. Se possível, passa de mim este cálice que eu engira-o. Depois ele olhou lá na frente e viu você, 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 viu todos os homens culpados. Aleluia, levante sua mão direita para o céu, feche seus olhos, levante as mãos e diga comigo agora: amado Jesus. Toda a igreja diga: amado Jesus. Outra vez: amado Jesus. Outra vez: amado Jesus. Eu te confesso que apesar de ser tão fraco e às vezes tão ingrato, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu te amo. Deixe o amor de Deus invadir esse coração de pedra. Deixa o amor de Deus invadir
homem. Deixa o amor de Deus invadir esta natureza carnal, pecadora de Adão. Deixa que o martelo de Deus quebre a pedra do teu coração e te envolve no amor do Pai. Deixa uma lágrima no pé de Cristo esta noite, rapaz. São batizados com o Espírito Santo e com fogo, levante as mãos. Em nome de Jesus está liberado o Espírito de Deus para você falar em línguas estranhas agora, e profetizar, e ter visão de Deus, que aproxima da cruz de Cristo esta noite, e recebe uma nova revelação do amor do Pai. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo destino aqui. Estava só e ferido, sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Levante as mãos e glorifique ao Senhor comigo. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se não for amor. Cante em conjunto, jovem. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor,
mesmo. Na morte lembrou-se. Não é por força nem violência. O ladrão que ao seu lado estava, o amor e ternura falou ao paraíso, comigo irá. Se isto não for amor, o oceano não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Sabe o que eu estou cantando, repetindo este hino? Porque alguém só vê cristianismo com dureza. É um Deus mandando todo mundo para o inferno. Eu estou vendo o cristianismo hoje de duas facetas: amar a Deus e o próximo. É só isso. Quem fizer isso cumpriu a lei e os profetas. Você pode ter todo o dom do mundo, se você não ama, nem conhece a Deus ainda. Fique de pé todos, só por um momento. Vire-se para seu irmão e diga para ele: eu te amo no amor de Deus. Vamos, abraça ele agora. Bem apertado, diz. Faz força, irmão. Diga. Eu sei que é difícil para algumas pessoas fazer isso. É quase impossível para alguém fazer. Só pode agradar a Deus quem está no Espírito. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Louve a Deus! Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, pode sentar e vamos continuar. Quantos irmãos aqui têm certeza que já estão de posse da bênção de Deus? Levante a mão. Fique com sua mão levantada agora. Eu vou orar pela palma das suas mãos agora e continuar. Senhor Jesus, coloques agora uma brasa de fogo acesa na palma das mãos de teus filhos. E aonde eles tocarem, toca com ele agora operando milagres, curas divinas e maravilhas. Coloca uma brasa de fogo tirada pelo anjo com um tenaz. E aonde a tua igreja tocar, toca com ele. Opera milagre no cego, no surdo, no mudo, no paralítico. Em nome de Jesus Cristo, eu te declaro agora de posse da bênção de Deus.
Põe a tua mão na cabeça do teu irmão e passe a bênção de Deus para ele. Ponha, toda a igreja. Põe a mão, ministre agora a bênção de Deus para ele. Ele veio receber uma bênção, ministre. A bênção está em você, a bênção está em você. A bênção, você tem a bênção, você tem a bênção. Ministre a bênção de Deus para ele. Faça isso com respeito, faça isso com espiritualidade, faça isso com dedicação. Isso não é inovação, Senhora. Isso é unção de Deus. Para os puritanos que estão me ouvindo, isso não é inovação, é unção. Oh, aleluia! Deus me dá uma visão linda nesta noite. Eu estou vendo